se é mito ou verdade, que algumas vezes a gente ouve, né? Se a tecnologia vai acabar com o trabalho do advogado. Algumas pessoas têm um certo receio, ou por desconhecimento da tecnologia, e podem pensar: poxa, será que a automação, a inteligência artificial, será que elas vão tomar o lugar do advogado? Então, essa é uma questão que talvez seja interessante a gente tratar aqui. Eu trouxe aqui uma notícia de 2019 que foi do próprio presidente da OAB Nacional, o Santa Cruz, em que ele disse lá no Valor Econômico, né, que é uma imprensa, uma revista conceituada, em que ele disse que em 5 anos o mercado da advocacia não vai conseguir absorver a todos, né, isso dito pelo presidente da OAB. E dizendo que a nova realidade tecnológica tem sido responsável por substituir inúmeras funções antes exercidas por advogados. Então, essa notícia ela traz uma certa apreensão que é natural. Mas então, vamos tentar responder à nossa pergunta. A tecnologia vai acabar com o trabalho do advogado? Depende. Depende do tipo de advogado que você é. Se a pessoa for um advogado, que eu chamo de, vou denominar aqui de advogado analógico, tá? É aquele advogado que trabalha com a mesma metodologia da década de 60, da década de 80, aquela época que não tinha computador, só tinha máquina de escrever, os processos eram de papel. Ou seja, é o advogado do século passado, que trabalhava com dogmas e tinha os seus modelinhos no escritório, e chegou o computador, chegou a internet e ele continua trabalhando do mesmo jeito, num mundo totalmente diferente. Então, esse advogado ele vai ter problema, na minha visão. Então, esse advogado, ele usa o processo digital, como por exemplo o PJE, como se fosse um papel impresso na tela do computador. Ele digitalizou o processo, mas ele continua usando a mesma lógica do processo em papel. Só que ele não usa as possibilidades de leitura automatizada do PJE que as peças eletrônicas proporcionam. Porque agora a máquina pode fazer a leitura das peças, o que quando era papel era impossível. Ah, o advogado que também não se atualizou, ele acaba usando o computador como se fosse uma máquina de escrever. Ele só usa para digitar peça em Word. É uma máquina de escrever mais moderna, que tem uma tela. Só que o computador ele é muito mais do que uma máquina de escrever. O computador ele permite a programação e análise de uma grande quantidade de dados que podem ser extraídos dos processos. Então, o advogado que ainda trabalha nessa metodologia ultrapassada, ele não faz parcerias com equipes multidisciplinares, como engenheiros, programadores, matemáticos, ele só trabalha com outros advogados no seu escritório. Então, como é que ele vai incorporar tecnologias novas se ele não tem profissionais de áreas diferentes trabalhando com ele? Então, a tecnologia vai acabar com o trabalho do advogado? Depende. O advogado da era digital, que somos nós podemos usar as ferramentas de tecnologia da informação. A gente pode usar o computador para fazer, por exemplo, extrações automatizadas de centenas de processos e, com isso, traçar nossas estratégias de advocacia. Nós podemos fazer análise de grande massa de dados, também chamada Big Data na área da informática. Essa grande análise de dados permite uma análise matemática utilizando estatística e probabilidade, que vai te dar um grau de eficiência e de acerto nas suas demandas muito maior. E alinhando tudo isso ao conhecimento jurídico, para traçar estratégias de atuação assertivas e com a segurança que uma análise quantitativa e qualitativa de milhares de processos pode te dar, na verdade, o advogado moderno ele vai ter suas estratégias de atuação jurídica muito mais assertivas e com foco em resultado. Não é mais com foco em dogma, não é mais com foco no princípio que ele aprendeu na faculdade. Não, é com foco no que dá resultado, no que gera ganho da demanda.
E isso é proporcionado pela análise de dados. Então, é um conhecimento que ele consegue obter, que antes só era possível por meio de anos de experiência. Aquele advogado antigo que diz, olha, eu tenho 40 anos de experiência na atividade jurídica. Que ótimo, que bom. Ele tem muita experiência. Mas o advogado moderno, com as tecnologias da informação, por meio da análise de milhares de processos, ele ele pode ter uma experiência até melhor do que esse outro advogado, utilizando as ferramentas corretas. É, agora, o que dá para perceber, aquele ditado que a gente então ouvia antes, ninguém sabe o que sai da cabeça do juiz. Isso não é mais verdade, porque uma grande quantidade de análise de dados, feito por meio dessas ferramentas matemáticas e tecnológicas, conseguem prever com um bom grau de acerto, nunca é certeza, a gente sabe muito bem disso, mas a probabilidade nos dá um bom grau de acerto das decisões judiciais e uma boa estratégia da advocacia. Agora, é claro que o advogado não tem que saber programar, não precisa saber programar em alto nível, não precisa ser um matemático para fazer análises estatísticas muito complicadas. Ele tem que saber atuar com equipes multidisciplinares próprias do seu escritório ou trabalhar com parcerias, com profissionais que possam ajudar nessa análise de dados e utilização de tecnologia. Então, é um novo conceito de advocacia, em que o advogado ele faz parcerias, está com a cabeça mais aberta para melhorar a sua atuação na advocacia.